Meus irmãos, que Deus seja louvado. Estamos aqui novamente, desempenhando esse papel de levar a palavra de consolo da Fraternidade Eclética Espiritualista Universal para os irmãos que durante essa pandemia se sentem afastados das práticas religiosas e que precisam desse alento confortador. Vamos então, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos e em prece rogar a Jesus, ao Sublime Pai, que nos favoreça mais essa hora. Nessa hora que aqui estamos, na tentativa, no intento de levar essa mensagem de paz, de concórdia, de esperança para essa humanidade sofredora, para essa humanidade que ainda engatinha nos seus passos de consecução do amor universal. Pedimos a proteção dos bons espíritos que nos oriente, que nos assistam, que nos encaminhem para um bom trabalho, uma boa apresentação que atinja os nossos irmãos no fundo do coração. Que Deus seja louvado. E continuando com o nosso estudo do livro, já nosso companheiro, vamos ler a citação de João, capítulo 14, versículo 22. É uma citação de João, mas a pergunta é de Judas Tadeu. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Porque Jesus, antes de começar a sua missão de trazer a boa nova, ele participou com seus amigos, com alguns dos seus discípulos, encontros em que ia pouco a pouco demonstrando que ele realmente era o enviado. Mas ainda não era o tempo de Deus. Então ele pedia que não fosse divulgado aquilo que ele estava fazendo por ora, que se mantivesse o segredo. Então daí essa pergunta de Judas Tadeu. Na época, a perseguição pelo Sinédrio aos profetas anunciados era grande. Então, para que a missão de Jesus tivesse êxito, era preciso aguardar o momento certo, o momento de Deus, o momento que ele sentiria realmente o apelo e começaria a sua pregação. Então, mantinha-se um pouco encoberto ao mundo, só se revelando aos discípulos e os amigos mais próximos. Então vamos à página do livro. Esse livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz, a manjedoura simples, exemplifica o trabalho,
conversa com alguns homens obscuros de uma aldeota singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que, para isso, sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Então, meus irmãos, mais uma lição deixada pelo Cristo, que podemos fazer da nossa vida simples, dos nossos exemplos, farto material, para impressionar as outras pessoas, para que outras pessoas sigam cultivando os valores positivos da existência. Nós pedimos licença para trazer uma página de nossa autoria que fala da prática da caridade, porque a caridade foi um dos pilares da mensagem do Cristo, o amor ao próximo. E muitas das vezes as pessoas ficam perdidas, se achando que não são capazes de realizar nenhum ato de caridade, que o que fazem é pouco, que não têm condições. Então, inspirados, por nossos guias espirituais, escrevemos essa página. Na prática da caridade, não há necessidade maior do que o amor ao próximo. Basicamente, isso é o bastante. Muitos acham que, para praticar essa recomendação do Evangelho, é preciso ter disponibilidade financeira, mas isso não é fundamental. Outros afirmam que não têm tempo, esquecendo-se que poucos minutos com amor valem mais que horas por obrigação. Vários falam que nada têm para dar por desconhecerem aquela máxima que diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e que ninguém é tão rico que não tenha algo a receber. Na verdade, a maioria que hoje se dedica a essa prática, em passado não muito remoto, teve que pedir socorro para suas dores. E, uma vez aliviados de seus males, ou por se sentirem reconhecidos pelo bem que receberam, ou porque despertaram para o verdadeiro sentido da vida, abraçaram essa nova causa. E aí redescobriram o valor da união com seus confrades, proporcionando atendimento às necessidades materiais dos mais pobres. Encontraram em suas mãos ferramentas divinas na transmissão do passe magnético, equilibrando as energias confusas dos pacientes. Exercitaram a paciência, escutando os infortúnios de quem mais sofre,
doaram energia de que eram possuidores, e essas foram multiplicadas pelo amor do meigo nazareno. Perceberam então que o pouco que acreditavam não serem capazes de realizar resultou em muito, com as bênçãos do Cristo, revertido em seu próprio benefício. Toda atividade nesse sentido é abençoada por Jesus. Então, meus irmãos, queremos também, não sabemos ainda que rumo vai tomar essa pandemia, mas queremos falar ao coração dos irmãos para que o que possam fazer em benefício desses outros nossos irmãos mais necessitados, que seja feito. O pouco que fizermos será de grande valia para os que mais sofrem. E é uma forma de estarmos dando guarida a Jesus em nossos corações. Vamos então, nesse final de palestra, agradecer em prece, meus irmãos. Agradeçamos a Deus todos esses momentos de comunhão com a divindade. Todos esses momentos que preenchem o nosso espírito, que engrandecem o nosso coração. Pedimos que os nossos irmãos sejam despertados para o intenso amor de Jesus, para o amor à família universal. Que Deus seja louvado.